Fala galera do YouTube, no vídeo de hoje de VBA a gente vai aprender Input Box, que é basicamente como se fosse uma caixinha de cadastro para você escrever alguma informação, digitar alguma informação e automaticamente registrar essa informação dentro da sua planilha. Então no caso de hoje a gente vai fazer, por exemplo, colocar uma informação, o nome de um funcionário, ele automaticamente já cadastrar esse funcionário, já colocar todo mundo em ordem alfabética e tudo isso, beleza? Então fica comigo até o final para aprender e lembra de baixar aqui na descrição do vídeo o arquivo para você poder acompanhar da sua casa, beleza? Então vamos agora para o conteúdo da aula de hoje. Só não se esquece de dois detalhes super importantes. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, não esquece de se inscrever para acompanhar sempre, toda semana, conteúdo novo de VBA, Excel e Power BI. E também, se você gosta dos vídeos, não esquece de clicar em curtir, que isso ajuda muita gente a divulgar o nosso conteúdo com cada vez mais pessoas, beleza? E eu vou deixar de presentinho, para quem ficar até o final, um mini curso de VBA. Se você quiser acessar esse mini curso, eu vou deixar ele disponível no final do vídeo e também na descrição desse vídeo, para você já conseguir pegar e já conseguir aprender bastante sobre VBA aqui no nosso canal, beleza? Vamos agora então para o nosso conteúdo. Basicamente aqui a ideia é a seguinte: repara que eu tenho uma lista de vendedores, só que toda vez que eu preencher um novo vendedor, por exemplo, aqui na empresa, eu tenho alguns trabalhos que eu tenho que fazer. Então, além de ir até o final da planilha, preencher aqui o nome do vendedor, eu tenho que basicamente pegar essa formatação que está sendo aplicada aqui nas células e aí pegar essa formatação e colocar dentro desse novo funcionário e também colocar toda essa lista em ordem alfabética. Só que dá um pouco de trabalho ficar fazendo isso toda hora, na hora que for preencher um funcionário, ficar colocando a borda, ficar colocando em ordem alfabética o tempo todo. A gente vai querer automatizar isso usando o VBA, beleza? Então, para a gente fazer isso, vamos primeiro abrir o nosso ambiente de VBA e começar a escrever o nosso código. Então, para abrir o ambiente de VBA, a gente vai apertar o atalho Alt F11. Se não funcionar no seu computador, tenta Alt Fn junto com F11. Então, aqui dentro do nosso VBA, o que a gente vai fazer é criar um código que vai, basicamente, pedir para a gente registrar o nome de um funcionário. A gente vai escrever, ele vai registrar para a gente na primeira linha, que está vazia lá embaixo na tabela, ele vai colocar a borda para deixar todas as formatações padronizadas, e ele vai colocar também todo mundo em ordem alfabética, beleza? Então, vamos agora começar o nosso código. Então, para começar qualquer código no VBA, a gente vai começar aqui com o sub e o nome do código. Então, por exemplo, um nome qualquer, vou colocar aqui cadastro, underline, funcionários. E aí colocou o nome do seu código, o nome da sua macro, aperta o Enter, que ele já vai preencher para você tanto os parênteses aqui que ele tem que fechar, quanto o end sub, que é o final aqui do nosso comando, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer é, se eu quero registrar um novo funcionário, eu tenho que primeiro pedir para a pessoa digitar o nome de um funcionário. Para conseguir fazer isso, a gente vai usar o que a gente chama de Input Box. Input Box é uma caixinha que vai ter um espaço para a pessoa escrever. Só que vamos lá. Eu quero então registrar o nome que a pessoa vai preencher. Se eu quero registrar o nome que a pessoa vai preencher, eu vou ter que guardar esse nome dentro de algum lugar, dentro de alguma variável, por exemplo. Então, se eu quiser registrar, se eu quiser guardar essa informação dentro de uma variável, posso colocar aqui, por exemplo, uma variável chamada nome, beleza? O nome de uma variável pode ser qualquer um, mas é basicamente só uma variável que eu vou usar para guardar essa informação. E aí, para eu pedir para a pessoa digitar o nome, é só escrever aqui Input Box e entre parênteses, eu vou digitar uma legenda só para o que vai aparecer para a pessoa saber como que ela vai preencher, o que ela tem que preencher. Então, dentro da Input Box, a gente vai escrever entre aspas, e eu posso escrever aqui, por exemplo, digite o nome do novo funcionário, preencha o cadastro, alguma coisa nesse sentido. Então, eu vou colocar aqui, digite o nome do funcionário. Beleza. E aí, fecha as aspas e fecha parênteses. Então, o que eu pedi para ele fazer foi exibir uma caixinha. Dentro dessa caixinha, ele vai ter um espaço para escrever, ele vai me falar ali, digite o nome do novo funcionário, ele vai guardar esse nome que eu for registrar dentro dessa variável que eu chamei de nome. Lembrando que essa variável podia se chamar qualquer coisa. Eu escrevi nome só para ficar intuitivo com a informação que a gente está preenchendo aqui. Beleza. E aqui embaixo é o seguinte, o que eu quero fazer com esse nome que eu acabei de preencher? Eu quero pegar ele e eu quero escrever esse nome que eu acabei de preencher na primeira linha que estiver disponível. Essa primeira linha que está disponível, no primeiro caso aqui, é a linha número 15, porque tem desde o Adelino até o Stefan. Só que, dessa vez que eu vou preencher o funcionário, vai ser na linha 15. Só que na próxima vez que eu for preencher, vai ser na linha 16. Depois da linha 17, assim por diante. Só que eu também posso voltar linhas. Então, se eu excluir algum funcionário, que se algum funcionário for desligado, pedir demissão, alguma coisa nesse sentido, eu não vou saber exatamente qual é a linha que eu tenho que preencher. Então, o nosso trabalho vai ser, além de descobrir o nome que foi preenchido, eu vou precisar pedir para o VBA descobrir para mim qual é a primeira linha que está vazia aqui na minha tabela. Porque aí sim eu vou conseguir, independente de quantos funcionários estiverem cadastrados, sempre registrar a informação na primeira linha que estiver vazia, beleza? Para descobrir a primeira linha que está vazia,
Pelo Excel aqui vai ser super simples. Ó. O que a gente vai fazer? A gente vai clicar na célula A1, que é a primeira célula que tem o cabeçalho. A gente vai apertar um atalho, que é o atalho Ctrl setinha para baixo. E repara o seguinte, quando eu aperto o atalho Ctrl setinha para baixo, ele vai automaticamente até a última linha que está preenchida, que no caso é a linha 14. Só que, para eu falar para o VBA qual que é a linha que eu quero preencher o novo funcionário, eu vou falar, ó, não quero essa última linha da tabela, que é a linha 14, eu quero a próxima, que vai ser a linha 15, tranquilo? Então, lembrando passo a passo, clicar na célula A1, apertar Ctrl setinha para baixo para descobrir a última célula, e aí a gente consegue ver qual é o número dessa linha, só que eu não quero nessa última linha, eu quero essa última linha mais um para pegar a primeira linha que está vazia, beleza? Então, vamos voltar aqui no VBA, no nosso atalho Alt F11, e aí para guardar essa informação, qual é a linha que eu vou preencher, posso colocar aqui, por exemplo, uma variável chamada linha, só para guardar aqui esse valor. E aí, vamos lá. Lembrando, passo a passo. Primeiro passo vai ser clicar na célula A1. Então, basicamente, eu vou chegar aqui, ó, vou colocar range. Lembra, para a gente colocar o nome de uma célula, tem duas possibilidades. Posso usar ou range, que a gente vai colocar agora, e entre parênteses, colocar o nome da célula, que vai ser, entre aspas, A1, ou eu posso colocar o cells, que a gente vai ver já já também como é que funciona. Então, eu coloquei aqui, range A1. O que eu quero fazer agora? Eu quero apertar Ctrl setinha para baixo para ele ir até o final da planilha. Para apertar Ctrl setinha para baixo, tem um comando que vai ser .end, ND, e só abrir o parênteses. Quando eu aperto aqui o .end, o .end no VBA é um comando que é como se fosse apertar o Ctrl no nosso teclado, beleza? Só que quando eu aperto o Ctrl, eu quero falar para ele apertar Ctrl para baixo para ir até o final. E aí dá uma olhada nas opções que ele mostra aqui pra gente. Eu tenho aqui dentro desse .end 4 possibilidades: down, left, right e up. É basicamente o seguinte: se eu quero apertar Ctrl para baixo, Ctrl para esquerda, Ctrl para direita, Ctrl para cima. No caso, eu vou querer apertar Ctrl para baixo. Então, tá vendo essa opção aqui, XL down? Basicamente, eu vou chegar e preencher essa informação. Então, é só escrever aqui XL down, ou então, se você tiver com preguiça de preencher ou qualquer coisa do tipo, clica aqui 2 vezes no XL down, que serve também, beleza? Então, fechei aqui o nosso parênteses, e aí, o que eu fiz? Cliquei na célula A1 e dei Ctrl setinha para baixo. Quando eu dei Ctrl setinha para baixo, lembra o que ele faz? Ele basicamente, ó, vai até a última célula que está preenchida. Só que eu não quero saber qual é a última célula que está preenchida, eu quero saber qual é o número da última linha, beleza? Eu não quero saber que a última célula preenchida é a célula A14, eu quero saber que a última linha que está na minha tabela é a linha 14. Então aqui no VBA, o que eu vou ter que fazer é, no final, colocar um comando que vai descobrir para mim qual é essa linha da última célula da tabela. Para eu retornar a linha, vai ser .row, que é a linha em inglês, beleza? Então aqui eu falei para ele, ó, faz o seguinte, vai na célula A1, depois dá Ctrl para baixo para ir até a última célula que está preenchida, depois descobre o número dessa linha, que vai ser a linha 14, tranquilo? Só que dá uma olhada comigo, lembra o seguinte, eu não quero preencher o funcionário na linha 14, a linha 14 já está preenchida, eu quero preencher o funcionário na próxima linha, que vai ser a linha 15. Então aqui, depois de ter descoberto a última linha da tabela, vou basicamente chegar aqui e colocar mais um, que aí sim ele vai conseguir, basicamente, preencher na primeira linha vazia, beleza? E aí, então eu descobri o nome, descobri a linha que eu quero preencher. Agora, é só falar para o VBA o seguinte, ó, VBA, então eu quero preencher nessa célula que está na linha 15, ou na linha vazia, por exemplo, quero descobrir esse nome que eu acabei de registrar. Como que eu faço isso? Eu vou basicamente falar para ele qual é a célula onde eu quero escrever alguma coisa. E lembrando, para escrever numa célula, tem a opção aqui do range, que a gente usou, ou tem outra opção também, mais simples até, que é a opção cells, que é colocar aqui o cells e colocar duas coisas. Primeiro, qual é a linha que eu quero preencher, depois qual é a coluna que eu quero preencher. No caso da linha que eu quero preencher, no caso agora vai ser a linha 15, só que depois vai ser a linha 16, depois linha 17. Então, para saber qual é o número da linha, vai ser essa variável linha que eu acabei de descobrir, beleza? Então, eu vou colocar aqui variável linha, vírgula. Agora, eu vou colocar para ele qual é a coluna que eu quero preencher. A coluna, para colocar o nome do funcionário, sempre vai ser a coluna A, que é a coluna número 1. Então, aqui no cells, sempre vou colocar o número e não o nome da coluna. Por exemplo, coluna A, B, C. Eu vou colocar o número da coluna, que vai ser 1. E como eu quero preencher o nome, que é essa informação aqui que eu já descobri aqui em cima, vou colocar aqui igual a nome. Então, descobri o nome, descobri o número da linha e vou preencher aqui o nome. Agora, o que eu vou fazer é voltar no Excel e eu quero testar para ver se esse código aqui que eu acabei de criar está funcionando ou não. Para fazer isso, a gente vai basicamente pegar aquele código e pedir para ele ser executado através desse botão aqui, cadastrar funcionário. Para fazer isso, só clicar com o botão direito dentro desse quadradinho, dentro aqui desse botão, e lá embaixo em atribuir macro,
beleza? E aí aqui, basicamente, ele vai abrir uma janela com todas as macros que a gente criou até agora. No caso, só tem uma macro chamada cadastro funcionários, então vou clicar nela e apertar em OK. Agora que a gente basicamente pegou aquela macro e colocou para rodar dentro desse botão, só falta um detalhe que é o seguinte, ó. Repara que se eu tentar clicar não acontece nada. Primeiro, eu tenho que clicar fora desse botão, que aí eu vou parar de editar ele, de formatar ele e tal. E aí agora é só clicar nesse botão para testar a macro. Então, ó, clica aqui em cadastrar funcionário e repare que ele vai abrir aqui para a gente o nosso input box, que vai ser basicamente a nossa caixinha para a gente poder registrar a informação. Então aqui, digite o nome do funcionário, vou colocar, por exemplo, o meu, Alon Pinheiro, e vou dar o OK. Dei o OK, repare que ele fez automaticamente isso. Ele foi até a próxima linha da tabela e preencheu aqui o valor para mim. Só que aí alguns ajustes que a gente vai querer colocar. Repare que ele não colocou a formatação, não colocou em ordem alfabética e tal, isso a gente vai ajeitar. Só para a gente testar se ele vai, por exemplo, cadastrar na linha 16, depois 17, vamos ver se está funcionando direitinho. Ó. Vou clicar aqui em cadastrar funcionário, vou botar aqui, por exemplo, João Lira, dei o OK, repare que ele preencheu na linha 16. Então, ele está sempre preenchendo certinho na próxima linha que está disponível, beleza? Vou deletar esses dois caras aqui. Agora, para a gente melhorar ainda mais esse código, duas coisas que a gente quer fazer. Lembra o seguinte, se eu chegar aqui e preencher Alon Pinheiro, como ele não vai colocar para mim a formatação nem nada do tipo, como que eu vou colocar essa formatação? Um jeito simples de colocar a formatação é falar para a VBA o seguinte, ó, VBA, se eu preenchi o Alon Pinheiro na linha 15, que era a primeira linha que está vazia, eu quero fazer o seguinte, eu quero vir no último nome que já estava preenchido, que era o Stefan, por exemplo, eu quero copiar, então dar um Ctrl C, e eu quero colar na célula aqui do novo funcionário, eu quero colar a formatação que estava aqui preenchida no Stefan. Para colar a formatação, é simples, ó. Só vir aqui em cima na página inicial, vir aqui em colar, e aí aqui dentro dessa opção do colar a gente tem várias opções. Posso colar aqui, colar as fórmulas que tinham naquela célula, eu posso colar sem as bordas, eu posso colar os valores, só que o que a gente quer na prática vai ser a opção de colar formatação, que vai ser a primeira opção que está aqui na nossa última linha. Então, colar formatação. E dá uma olhada no seguinte, ó, ele foi lá e copiou e colou a formatação para a gente. Só que, repara o seguinte, a gente colocou aqui a nossa formatação, aqui no Alon, a gente colocou meio que na mão, então a gente deu Ctrl C, aqui na célula A14 a gente colou na célula A15. Só que eu não quero fazer isso na mão, eu quero fazer isso usando o código em VBA para deixar isso 100% automático. Então, para eu descobrir como que eu faço para copiar e colar a formatação, já que eu não sei o código de cabeça, eu vou ter que fazer o que a gente chama de gravar macro. E gravar macro vai ser basicamente o seguinte, eu vou fazer alguma ação aqui dentro do Excel e o próprio VBA vai digitar qual é o código para aquela ação. Então, lembra que a gente acabou de copiar e colar? Se eu gravar uma macro e pedir para ele gravar enquanto eu estiver copiando e colando, o próprio VBA vai olhar o que eu estou fazendo e ele vai digitar os códigos daqueles comandos, beleza? Então, deixa eu dar um Ctrl Z aqui só para voltar aquela formatação que estava lá atrás, beleza? E aí o que a gente vai fazer a gente vai gravar uma macro e a gente vai copiar e colar a formatação do Stefan para o Alon, que a gente vai aprender com o VBA como é que faz isso. Então vamos lá, para a gente gravar uma macro, só vir aqui em cima na guia exibir, beleza? E aqui do lado vai ter a opção de macros. E aí clica na setinha para baixo e vai ter aqui a opção embaixo de gravar macro. Então clica lá em gravar macro e aqui ele vai pedir para a gente colocar o nome da macro. O nome da macro a gente pode colocar qualquer nome, você não pode ter espaço, acento, cedilha, nem nada do tipo. Então vou colocar aqui um nome intuitivo, vou colocar aqui, por exemplo, copia formatação. Beleza? Tudo junto, coloca aqui em OK. E automaticamente, repara, aquele botão que era gravar macro virou parar a gravação. Então agora ele está gravando todos os comandos que eu estou fazendo. Qualquer coisa que eu fizer aqui dentro do Excel, ele vai digitar qual é o código em VBA para fazer aquele comando. Então vamos lá, o que eu quero fazer é clicar no Stefan, copiar a formatação e colar no Alon Pinheiro. Então vou chegar aqui no Stefan, dar um Ctrl C, clicar aqui no Alon e vou colar a formatação. Para colar a formatação, lembra, página inicial, vem aqui na opção de colar, e aqui embaixo, a gente vai na última linha, e vai ser aqui a primeira opção, formatação. Pronto, ele copiou e colou para a gente a formatação. E aí só um último detalhe, repara que ele ainda fica com esse tracejado em volta do Stefan, que quer dizer que ele ainda está copiando a formatação. Só que eu não quero que ele continue copiando, eu quero parar agora que eu já copiei a formatação. Então, para parar, para não ficar mais essa linha tracejada, só apertar o ESC que ele para, beleza? Então agora, tudo que eu queria fazer, tudo que eu queria aprender com o VBA, eu já fiz, que era copiar e colar a formatação e pedir para ele parar com aquele tracejado. Agora que a gente já terminou o que a gente queria aprender, era basicamente agora a gente voltar na guia exibir, clicar aqui ó, em macros e clicar em parar a gravação. Beleza. Então agora a gente vai basicamente abrir o VBA
e dentro do VBA vão ter os códigos para esses comandos que a gente acabou de fazer. Então vamos abrir o VBA aqui no atalho Alt F11 e dá uma olhada. Se a gente olhar aqui dentro dessa janela que a gente estava, não apareceu mais nada, não apareceu nenhum código novo. Só que aqui do lado, repara que a gente está escrevendo aqui o nosso código dentro desse módulo 1, que é essa janela que a gente está em branco aqui agora. Só que, normalmente, quando a gente grava a macro no VBA, ele basicamente cria um módulo novo. Então, repara que apareceu o módulo 2 aqui do lado. Então, clica aqui no módulo 2, clica 2 vezes, bem rápido, e ele acabou de criar a nossa macro chamada copia formatação, que foi aquela macro que a gente criou lá atrás. E aí, olha o seguinte, agora a gente consegue entender mais ou menos como que faz, usando o VBA para copiar uma célula e colar a formatação na outra. Que olha o que ele fez. Ele basicamente, a gente clicou na célula A14, que era a célula do Stefan, depois a gente pegou Selection, o que é Selection? A célula que estava selecionada. E a gente copiou esse cara. Logo depois, a gente pegou a célula A15, que era a célula onde estava o Alon Pinheiro, novo funcionário, e selecionou. Depois que a gente selecionou a célula do Alon, a gente pegou a célula que estava selecionada e colou. Só que a gente colou o quê? Repara que a gente colou a formatação. Então ele chama de paste, XL, paste format. Tranquilo? Então é basicamente ele falando que a gente quer copiar a formatação. Show de bola. Então o que eu vou fazer é, eu vou copiar esse código que a gente gravou e a gente vai colar ele na nossa macro, no código que a gente estava fazendo. A gente vai ver se precisa adaptar, se precisa mudar alguma coisa ou não. Então dá um Ctrl C nesse código aqui, beleza? Seleciona ele todo. Dá um Ctrl C. Vamos voltar para o nosso código antigo, que está aqui nesse módulo 1, e eu vou colar esse código aqui dentro. Beleza. Então lembra aqueles códigos que a gente estava fazendo para pegar o nome, pegar a primeira linha vazia da tabela e preencher a informação? Logo depois eu coloquei um código para ele preencher a formatação também. Só que um pequeno detalhe que a gente vai ter que ajustar dentro da nossa macro, que é o seguinte. Repara que ele está copiando a formatação da célula A14 e colando na célula A15. Só que isso vale agora. Da próxima vez que eu for fazer, eu vou querer copiar a formatação. Por exemplo, vou preencher um novo funcionário aqui, o João Lira. Agora, o que eu tenho que fazer é o seguinte, copiar a formatação da célula A15 para colar na célula A16. Então, a gente vai precisar de pensar de uma forma um pouco mais automática do que falar para ele copiar na célula A14 e colar na célula A15, ou copiar na célula A15 e colar na célula A16. A gente vai pensar de uma forma um pouquinho melhor. Então, deixa eu deletar esses funcionários que tinham aqui agora. Eu vou até limpar a formatação para a gente pensar juntos aqui. Para limpar a formatação, para tirar essas bordas aqui, posso clicar aqui nessa opção de bordas, beleza? Eu vou clicar aí nessa opção de bordas e vou colocar aqui sem borda nenhuma. Pronto. E aí o último detalhe que eu vou ajustar aqui, repare que ele até tirou a borda do Stefan também. Eu vou colocar a borda no Stefan. Então, clicar aqui nas opções de borda, vou colocar aqui a opção todas as bordas. Beleza, colocou aqui todas as bordas. Só que, vamos pensar juntos. Sempre que eu for preencher um novo funcionário, o que eu quero fazer? Eu vou descobrir a linha da tabela onde vai entrar o novo funcionário. Lembra que a gente fez isso? A gente criou uma linha de código, que é essa aqui, para descobrir em qual linha da nossa tabela eu vou registrar o novo funcionário, que era a primeira linha que estava vazia. Então, o meu trabalho vai ser o seguinte, se eu falei para ele que eu quero colar a informação, que eu quero colar o novo funcionário na linha 15, eu sempre vou ter que falar para ele o seguinte, VBA, eu quero que você pegue a linha anterior, beleza? Copie a formatação dessa linha anterior e cole nessa linha 15, beleza? Depois, se eu for preencher na linha 16, eu vou falar para ele, pega a formatação da linha anterior e cola na linha 16. Se eu vou preencher na 17, eu vou falar, copia da linha anterior e cola na linha 17. Então, a ideia é, ao invés de falar para ele copiar a informação da célula A14, eu vou falar para ele copiar a informação da célula anterior. Ao invés dessa linha aqui, que vai ser a primeira linha vazia, eu quero que ele pegue da última linha que estava preenchida, que era a linha anterior. Então, vamos tentar mexer nesse código aqui. Ao invés de falar para ele selecionar a célula A14, eu vou apagar esse A14 aqui, vamos tentar mudar. Lembra que para fazer alguma coisa, para selecionar uma célula, tanto faz, eu posso usar a opção Range ou usar a opção Cells. Vamos usar a opção Cells aqui, por exemplo, tanto faz. Vou colocar aqui Cells. E de qual linha da tabela eu quero copiar a formatação? Não vai ser da minha linha onde eu vou preencher o novo funcionário, vai ser da linha anterior. Então, eu vou colocar aqui linha -1, beleza? Se eu estou preenchendo um novo funcionário na linha 15, eu vou pegar a formatação da linha 14 e assim por diante. Vírgula. Qual é a coluna que eu estou pegando a formatação? Vai ser a coluna A, coluna número 1. Show de bola. Ponto select. Então, falei para ele, sempre pega a linha que eu descobri, que vai entrar no funcionário, e pega da linha anterior. E aí até um detalhe que a gente pode melhorar aqui é o seguinte. Repare que ele faz um negócio um pouco repetitivo. Então, ele pega a célula, seleciona ela, depois pega a célula selecionada e copia a formatação. É um negócio super repetitivo, não tem necessidade. Então, ao invés de fazer selecionar a célula, depois pegar a célula selecionada e copiar, eu posso fazer o seguinte,
eu posso deletar esse selection aqui, eu posso botar direto o nome da célula que eu quero copiar. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou selecionar essa opção aqui, o Cells, beleza? Eu vou dar um Ctrl C, vou copiar. E ao invés desse Selection, eu vou colar. Então, já falei para ele direto, ó. Quem que eu quero copiar? Eu quero pegar a célula que estava na linha anterior e copiar. E repare que agora, essa opção aqui de selecionar a célula ficou completamente inútil. A gente conseguiu resumir o nosso código. Então, falei para ele, copie essa célula da linha anterior. E agora eu vou falar para ele qual é a célula onde eu quero colar a informação. Que vai ser na célula, vou colocar aqui Cells, na própria linha onde entrou o novo funcionário, que vai ser variável linha, e aí a coluna que vai entrar o novo funcionário vai ser coluna 1. Show! Então, ele vai copiar na linha anterior e vai colar na linha atual do novo funcionário. Lembra que esse select aqui não é necessário. Então, eu vou basicamente, ao invés de colocar aqui esse selection aqui embaixo, eu vou copiar qual é a célula que eu quero colar a informação, que eu quero colar o valor, e eu vou colocar aqui ao invés do selection. Pronto. Então, já falei direto qual é a célula onde eu quero copiar, falei para ele colar a formatação. Perfeito. Então, agora, lembra que essa opção aqui, cells.select, ficou inútil, porque eu basicamente resumi aqui as informações. Então, falei para ele, ó, pega a célula anterior, copia, e aí cola na célula onde vai entrar o novo funcionário. E aí cola a formatação desse cara, beleza? Vamos testar aqui para ver se está funcionando direitinho. Ó. Então, vou chegar aqui no meu código, vou registrar o novo funcionário, vou colocar aqui Alon Pinheiro, coloquei aqui, repara que ele colou para mim automaticamente a formatação. Então, agora eu não vou precisar mais me preocupar com isso. Sempre que eu colocar alguém novo, ele vai colocar aqui para mim direitinho. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, João Lira, foi lá direitinho na célula A16 e já foi com toda a formatação, com tudo. Agora, o último detalhe que a gente vai querer fazer é pegar aqui essa coluna A, a gente vai querer colocar ela em ordem alfabética. Para fazer isso, de novo, já que a gente não sabe de cabeça, pelo VBA, como que a gente faz para colocar uma coluna em ordem alfabética, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que gravar uma macro fazendo essa opção de colocar em ordem alfabética, que aí o próprio VBA vai digitar qual é o código para fazer isso. Então agora vamos gravar essa macro fazendo esse passo a passo de colocar a coluna A em ordem alfabética para a gente já aprender como é que faz. Então lembra, para gravar a macro, vem aqui na Guia Exibir, e aqui do lado no cantinho direito vai ter aqui a opção de macros, e clica lá em gravar macro. Beleza. E aí aqui o nome da macro, eu vou colocar aqui, por exemplo, ordem, underline, alfabética, e dá um Enter. Agora, tudo que a gente estiver fazendo, lembra que ele vai estar gravando. Tanto que aqui agora não está mais aquela opção de gravar macro, agora está parar a gravação. A única coisa que eu quero fazer é clicar na coluna A e eu quero colocar em ordem alfabética. Para colocar em ordem alfabética, simples, ó. Vem na guia dados e aí aqui vai ter justamente aqui a opção de colocar em ordem alfabética. Então, clica aqui nessa opção, ordem alfabética, ele já colocou aqui para mim. Repara que está Alon Pinheiro, João Lira e tudo certinho. Então, volta lá na guia Exibir e vamos parar a nossa gravação. Então, vem aqui ó, em macros, parar a gravação. Então, agora, esse passo a passo que a gente fez de selecionar a coluna A e colocar todo mundo em ordem alfabética, já foi gravado. Então, vamos voltar aqui no nosso ambiente de VBA, no atalho Alt F11, e vamos agora descobrir qual é o código para a gente conseguir fazer esse passo a passo. Então, essa nova macro que a gente gravou para colocar em ordem alfabética, ela vai estar aqui no nosso módulo 2. Normalmente, ele coloca no novo módulo. Beleza. E repara o seguinte, tá lá, sob ordem alfabética, que foi a macro que a gente acabou de gravar. Para que ficou uma macro super feia aqui, com os códigos um pouco esquisitos. Mas a gente não precisa se preocupar muito com isso. A única coisa que a gente precisa se preocupar é, esse código inteiro aqui colocou a coluna A para a gente em ordem alfabética. Então, o que a gente vai fazer com ele? Eu vou selecionar esse código inteiro, vou dar um Ctrl C para copiar ele, vou voltar aqui no meu módulo 1, para o meu código antigo, e eu vou colar justamente esse código aqui, ó, Ctrl V, colei. E aí, sempre que você grava uma macro e copia e cola ela, você só tem que tomar um cuidado para dar uma lida nela e ver se está tudo fazendo sentido. Por exemplo, repara o seguinte, a gente selecionou a coluna A inteira. Beleza, tudo certinho, eu quero selecionar a coluna A mesmo. Só que repara que aqui embaixo, o que ele faz é, ele fala para mim que ele vai ordenar, em ordem alfabética, da célula A2 até a célula A16. Só que eu não quero dar A2 até a célula A16. Eu quero dar A2 até a última célula que estiver preenchida. Então, se eu deixar aqui A2 até a A16, se eu colocar mais informação aqui, por exemplo, na linha 17, linha 18, linha 19, ele não vai colocar em ordem alfabética. Então, o que eu posso fazer é, ao invés de falar para ele colocar em ordem alfabética até a linha 16, eu posso colocar uma linha muito grande aqui. Então, eu vou colocar aqui até a linha 100.000. Que aí, até a linha 100.000, eu vou garantir que ele vai colocar em ordem alfabética quando tiver funcionário desde a linha 2 até a linha 100.000. Tranquilo? E aí você dá uma olhada no resto, ver se está tudo certinho aqui, beleza? Enfim. E também não precisa ficar mega preocupado em entender todos esses códigos esquisitos que estão aqui. Você só tem que dar uma olhada se tudo está fazendo sentido. Então, basicamente, selecionamos a coluna A,
colocamos em ordem alfabética. O que a gente colocou em ordem alfabética? Da célula A2 até a célula a 100 mil. Então, se tiver funcionário até a linha 100 mil, ele vai colocar em ordem alfabética para a gente. Então, agora o que a gente precisa fazer vai ser basicamente testar para ver se a macro está funcionando direitinho. Então, vamos voltar aqui no nosso ambiente do Excel. E aí, agora, vou subir aqui, ó, e vamos clicar no botão cadastrar funcionário. Vou colocar um novo funcionário, por exemplo. Vou colocar aqui, ó, Diego Amorim. Quando eu apertar o Enter, dá uma olhada. Já apareceu aqui o Diego Amorim, ele já colocou a borda em todo mundo, ele já colocou em ordem alfabética direitinho. Então, repare que é uma opção aqui muito legal você usar aqui em Input Box para conseguir interagir com a pessoa que está usando a planilha, para deixar a vida dela muito mais fácil. A sua vida dentro do seu trabalho, enfim, a vida do seu chefe, seja de quem for, você vai conseguir clicar no botão, cadastrar informação aqui, por exemplo. Eu vou botar aqui Sérgio Lameira, e aí você dá um Enter, que ele já vai chegar e vai colocar aqui para você automaticamente, beleza? Então, espero muito que você tenha curtido o vídeo de hoje. Se você gostou, lembra de deixar seu comentário aqui embaixo, o que você achou da aula, qual tema você quer aprender sobre VBA, que a gente sempre olha os comentários e grava aqui os vídeos de acordo com as sugestões de vocês, beleza? Eu espero que você tenha curtido. Se você quiser aprender mais VBA com a gente, eu vou deixar um outro vídeo de VBA para você continuar aprendendo e também um mini curso que eu prometi para quem ficasse até o final. Vou deixar o link aqui do mini curso para você poder assistir de graça. Então, entra, não perde tempo, continua aprendendo mais VBA com a gente para ficar fera nessa ferramenta, beleza? Então, não esquece de se inscrever no canal se ainda não se inscreveu. Deixa o like aqui para ajudar a gente a divulgar o nosso conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo.